O sequenciamento das atividades seria o próximo passo do nosso trabalho, uma vez que elas já foram identificadas, foram documentadas, e chamamos a atenção que esse software, assim como a grande maioria dos softwares de gerenciamento de projetos, de apoio, utiliza o método de diagrama de precedências, onde você tem um bloco, um conjunto de blocos que representam o bloco A, atividade, e a dependência, a sequência ou ligação entre eles é feita por uma seta. As dependências entre as atividades, elas podem ser de 4 tipos: dependências obrigatórias, arbitrárias, externas ou de critérios particulares. As dependências obrigatórias são aquelas que, na hora em que você faz a montagem do fluxo de trabalho, esse fluxo não pode ser diferente daquele que foi montado. Ou seja, existe uma ordem, um critério de construtibilidade, uma ordem de produção que não pode ser alterada. Um exemplo bem simplista é o chão primeiro, depois as paredes e depois o telhado. Já começamos a falar em tempo, porque depois e antes dá uma característica de tempo. Então, dependência obrigatória. Primeiro um, depois o outro. Um manda que o outro seja realizado em função da sua existência. As dependências arbitrárias, elas são definidas pela equipe de planejadores, pela equipe de projeto, e está muito ligada à expertise, ao conhecimento e à experiência da equipe técnica, está definindo os trabalhos para aquele pacote, está definindo as ações para a construção daquele pacote. Então, uma coisa que normalmente, tradicionalmente, é feita após a outra, dependendo da experiência da equipe, pode ser feita de forma simultânea. Se pode ser feita de forma simultânea, então não é obrigatório. Se não é obrigatório, caracterizamos assim como arbitrário, e nesse momento dizemos que a competência das equipes vai dar a diferença do resultado do planejamento. As dependências externas é quando você tem uma determinação fora da cadeia de produção, fora da montagem do seu pacote, mas que cria uma imposição para a produção e o desenvolvimento das ações que produzem um pacote de trabalho. Normalmente por questões legais, sociais ou por questões de administração. E a última, dependência de critérios particulares, são aquelas dependências que não são obrigatórias por natureza, mas que são definidas como critérios iniciais de trabalho para a equipe. Um exemplo muito simples é a existência de 4 adutoras que alimentam o suprimento de água de uma cidade. Se houvesse um projeto de manutenção dessas 4 adutoras, arbitrariamente poderíamos sequenciar da seguinte maneira: faremos todas as 4 manutenções simultâneas ao mesmo tempo, levando apenas uma semana de serviço, porque uma semana para cada adutora, se elas são simultâneas, todo o trabalho leva 4 semanas. Mas a dependência de critério, que foi definida originalmente no pedido e por conta dos envolvidos e dos entendimentos do ambiente, dizem o seguinte: não é possível desligar as 4 adutoras durante uma semana, porque isso deixaria a cidade sem água durante uma semana. Então, primeiro façam uma adutora, depois façam outra adutora, depois façam a terceira e depois façam a última. O que era uma dependência arbitrária
passa agora a ser obrigatória, não pela construtibilidade ou pela sua execução, mas por conta de critérios definidos à subsistência, ao risco, ao ambiente ou compromisso. Aqui nessas figuras de ligações, nós chamamos atenção para a número 1, 3 e 4. A número 1 apresenta uma atividade vermelha que comanda o trabalho da atividade cinza. E esse comando aqui diz que a ligação entre as duas é: quando a vermelha terminar, a cinza deve iniciar. Aqui nós estamos definindo uma sequência, uma dependência, e a ligação é fim, início. Na 3, nós temos uma atividade vermelha que define um comando para a cinza da seguinte maneira: ao começar, aqui depende de mim, deve começar junto, início, início. Na 4, nós temos uma atividade vermelha que comanda uma atividade cinza, cria uma dependência na cinza e diz que a cinza deve acontecer por causa da vermelha, mas que deve terminar quando a que comanda predecessora terminar. Vermelha predecessora, cinza sucessora. A 2, a ação 2, ela mostra que a vermelha comanda a cinza. Mas comanda da seguinte forma: quando eu começar, você, atividade sucessora, deve terminar. Vamos analisar, a título de exemplo, esses 4 casos no nosso projeto da Casa Feliz. Atividade 1, 2, 3. Atividade 1, ela tem como predecessora, por exemplo, alguma atividade que antecede a produção. Eu não sei ainda, então eu vou começar a sequenciar o meu pacote. Depois eu vou sequenciar o outro pacote. Depois eu fecho os pacotes dentro de uma entrega. Depois eu fecho todas as entregas dentro da entrega maior. E assim eu vou, dentro de uma metodologia ou de um critério adequado, eu vou produzindo a minha rede para não esquecer nada. A minha atividade 1 tem um predecessor que, por enquanto, eu não vou ver, mas que, como sucessor, diz que a atividade 2, cuja linha é a linha 12, deve acontecer após fim início. Ou seja, quando a 11 acaba, a sucessora fim início, 12, deve acontecer. E na coluna predecessor da atividade 2, aparece a linha 11, que é a sua antecessora, predecessora. Então, nós fechamos esse raciocínio aqui. Essa ligação foi F, S, finish, start, fim, início. Ele some o FS porque ele já entende que FS é quase que padrão para a ferramenta. A atividade 2, ao ser concluída, manda que a 3 comece. E a linha da atividade 3 é a linha 13. Então, nós já temos aqui o sequenciamento do pacote. E quando a atividade 3 estiver concluída, alertamos a linha 14
chão concluído. O que nós temos aqui é uma sequência. Eu vou levantar o biombo e vou pedir para mostrar o diagrama de rede. E vou marcar essas 4. Ele ilustra aqui o bloco, atividade 1, 2, 3, acabou. Vamos então partir para o sequenciamento da parede. Atividade 4 define que a linha 17, atividade 5, começa. Eu posso preencher as colunas ou eu posso marcar assim. Com o mouse eu marco o conjunto e chamo ligar na atividade. Temos então as 3 atividades sequenciadas e não há um marco de controle aí. Da mesma forma eu marco essas aqui e posso fazer a ligação sem preencher os números. Ou posso marcar primeiro essa, Ctrl essa, ligar. 10, 12, 11. Não é a ordem que aparece escrito, mas é a ordem em que as coisas são executadas. 10, 12 e 11. Se essa ordem estiver certa, não tem problema, está escrito de forma invertida. Dessas duas aqui eu marco e faço a ligação. Quando eu olho as 3, eu vejo alguma coisa errada. A ligação era para que da 11 fosse para o concluído. Então, marco todos, desligo todos, marco 10, 12, 11, telhado concluído, ou seja, eu posso marcar com o Ctrl a sequência que eu quiser. Bom, se eu assumo... está faltando a casa concluída aqui. Se eu assumo que primeiro eu faço o chão e depois eu faço a parede, eu acabo o chão e depois eu começo a parede. Quando eu acabo a parte da frente, eu começo a parte de trás. A pergunta é, eu posso fazer a parede da frente enquanto faço a parede de trás? Se for sim, então, quando eu acabo o chão, eu começo a parede da frente. Quando eu acabo o chão, eu começo a parede de trás. E o chão passa a ter 2 sucessores. Uma linha de produção parede da frente e uma linha de produção parede de trás. Então eu vou marcar as atividades do chão, vou marcar as atividades com Ctrl e vou marcar as atividades da parede de trás com o Ctrl. Vou reduzir um pouco. E nós vemos que o chão é produzido no fluxo de trabalho, é concluído e começa uma linha de parede da frente, ao mesmo tempo que parede de trás. Quando a parede da frente estiver concluída e a parede de trás estiver concluída, eu posso montar o telhado. Parede da frente manda para o telhado. Parede de trás manda para o telhado. Agora, se eu marcar chão, parede da frente, parede de trás, tudo isso com Ctrl. Telhado, eu vejo, reduzindo, chão, caminhos alternativos e paralelos, telhado. Dessa forma, eu acho que com o telhado concluído, eu concluo a casa. E eu posso ver, então, casa, chão, parede, parede de trás, telhado, casa concluída. Eu vejo no diagrama da Microsoft as atividades e vejo também aqui os elementos pacotes. Mas é possível perceber que eu não sou obrigado a fazer
chão, depois a parede da frente, depois a parede de trás, depois o telhado. É possível fazer as paredes simultaneamente. Não é possível fazer o telhado simultaneamente às paredes. Então, as dependências aqui foram obrigatórias e eu arbitrei parede da frente com parede de trás, porque é possível. Trabalharemos sempre no possível. As ligações, então, mostram que o ponto e vírgula significa e. Ponto e vírgula significa e. Se eu quisesse fazer a atividade 10 e a 11 começando juntas, eu colocaria que a sucessora é a 26 SS, começando junta. Deixa eu ver se está certo. Na 26 é a 12. São separadas. Como é que ficaria então? Embaixo, olhando o diagrama de relacionamento, eu veria o telhado. Eu não estou vendo aqui a setinha começando junto, porque o relacionamento do diagrama é de dependência. E, de fato, a 12 depende da 10. Está aqui, a 12 depende da 10. Agora, o tipo de ligação não é necessariamente fim-início. Nós vamos ver mais adiante como mostrar isso no diagrama de relacionamento. Mas é importante chamar a atenção que aqui nós temos relação de dependência. Quem depende de quem? E não necessariamente a setinha indicando que esse começa junto do começo desse. Então, aqui nós temos a primeira maneira de colocar sequenciamento, segunda maneira de colocar sequenciamento e na piscina, por exemplo, eu posso fazer clique-clique na atividade, escolher predecessor e dizer que precede a atividade 13 alguém. Existem várias maneiras de criar essa predecessão, esse sequenciamento. Eu marco os 3 e aperto Ctrl F2. Eu marco os 3 e aperto Ctrl F2. Primeiro a parte de dentro, depois a parte de fora, Ctrl F2 também. Primeiro esse, depois esse, Ctrl F2. Eu estou, então, terminando a casa, agora terminei o sequenciamento da piscina e vou partir para o sequenciamento da churrasqueira. Eu vou colocar a parte de baixo antes da parte de cima, só para ficar mais ordenado. Sequenciei, e quando acabar a parte de baixo, eu começo a parte de cima. Então, tudo bem. Acabei o sequenciamento dos pacotes. Deixa eu ver aqui. Churrasqueira concluída. Faltou um. Piscina concluída, não faltou. Eu tenho, então, aqui todos os pacotes sequenciados. Agora eu vou perguntar. É possível fazer a casa ao mesmo tempo que a piscina? É possível fazer a casa e a piscina ao mesmo tempo que a churrasqueira? Então, as dependências aí são arbitrárias. Ao terminar o planejamento, eu vou para a casa. A casa é a linha 11. Além de ir para a casa, eu vou para a piscina, que é a linha 31. Além de ir para a piscina, eu vou para a churrasqueira, que é a linha 41. Eu arbitrei. É possível fazer as 3 entregas simultaneamente. É possível fazer os 3 produtos simultaneamente, a menos que haja uma dependência de critério.
descrita como uma restrição no termo de abertura. Você não pode fazer a piscina simultaneamente à casa. Você não pode fazer a piscina e a churrasqueira sem estar com a casa concluída. São orientações que são dadas no termo de abertura e que vão definir sequenciamento. A informação dessas restrições, ou os limites, ou os desejos, tem que estar explícita. A falta da informação não significa que ela não existe, significa que ela não foi escrita. Mas a falta da informação pode levar ao planejador a colocar isso. Execução simultânea após o planejamento. Antes do planejamento, eu tenho o início. E após a conclusão de todos os elementos, casa, piscina, churrasqueira, eu diria que eu tenho o término do projeto. Vamos ver aqui. Casa concluída é o número 28. Piscina concluída é o número 38. Churrasqueira concluída é o número 48. Pronto. O que eu fiz? Eu criei 3 linhas de produção simultâneas que partem após o planejamento e convergem para o fim. No nosso projeto eu vou incluir aqui uma alteração do escopo. Eu vou dizer que além de fazer tudo isso na administração, nós também vamos fazer um encerramento formal do projeto. Então, ao invés de nós concluirmos os pacotes ou os produtos e endereçarmos ao término, nós vamos endereçar ao encerramento formal, que é uma coisa que será produzida e depois, então, mandaremos para o término do projeto. Como fica, então, a nossa rede? Fica assim. Primeira verificação. Todas as atividades e marcos devem estar sequenciadas. Todas as atividades e marcos devem pertencer a um fluxo de trabalho. Eu vou usar o autofiltro e vou perguntar quem não tem predecessor. Todos os pacotes não têm predecessor, porque os pacotes, não são atividades. Não podem ser sequenciados. Essa atividade de administração ainda não foi. Essa também não foi, eu tenho consciência. O início não tem predecessor porque é o primeiro elemento da nossa rede. Segunda verificação, quem não possui sucessor? Quem não possui sucessor são todos os pacotes, porque os pacotes não são sequenciáveis nem em seus produtos. Essa atividade, essa e essa, eu tenho consciência de que não foram sequenciadas. Esse pacote não é sequenciável. E o término não tem sucessor, porque ele é o último elemento. Primeira verificação foi feita. Fizemos o sequenciamento de várias formas e a primeira verificação foi feita. A segunda verificação vai partir agora para o mapa de rede do projeto.